Graça e paz. Amém? Mais uma vez eu quero fazer com você, tentar pelo menos a gente fazer uma reflexão e dentro disso também uma mensagem, proporcionar uma edificação para a sua vida. Parece que esse vai ser o 8º ou 9º vídeo já do canal, e meu intuito aqui, como minha mãe na fé, ela um dia me disse, não é encher linguiça, né? Mas é provocar a edificação da sua vida. E Paulo vai dizer aos Efésios, até que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, na estatura de varões perfeitos. Amém? Então, eu vejo assim que quando nós falamos de mensagem, né, de algo concernente assim, ao Evangelho, algo que toque, né, aos filhos de Deus, é necessário haver um aprofundamento bíblico, teológico, exegético, hermenêutico. Então o intuito do canal é esse. Não é encher linguiça, mas é proporcionar a você um conhecimento, aprimorar o nosso crescimento na fé. Amém? E o texto que eu vou me embasar é um texto lá de Levítico. Beleza? Levítico, nós vamos estar no capítulo 13 e no capítulo 14. Então eu gostaria de falar, embora houvesse muitas questões aqui dentro do livro, nós vamos trabalhar dentro de uma temática aí, na questão, de um lado, nós tínhamos ali a pessoa, né? Tínhamos ali a lepra, os rituais de purificação, os sacerdotes. Por outro lado, nós temos Jesus. Mas eu queria falar essencialmente sobre a questão da lepra e de Jesus. Amém? Então, vamos aí nos embasar no texto de Levítico 13, 45 e 46. Eu estou com a edição pastoral, Bíblia Católica. Levítico 13, 45 e 46 diz assim: quem for declarado leproso, guarde bem esta palavra, deverá andar com as roupas rasgadas e despenteado, com a barba coberta e gritando: impuro, impuro, ou seja, eu estou impuro, eu estou impuro. Ficará impuro enquanto durar sua doença. Viverá, guarda isso aqui, viverá separado e morará fora do acampamento. Pegou aí? Agora vamos para a próxima referência bíblica de Levítico 14, do 1 a 3. Fala assim: Javé falou a Moisés: esta é a lei a ser aplicada ao leproso no dia da sua purificação. Guarda essa palavra, purificação. Ele será conduzido ao, guarda essa outra palavra, sacerdote. E o sacerdote sairá fora do acampamento. Depois do exame, se verificar que o leproso está curado da lepra, aí vem as ofertas. Se o leproso, de fato, o sacerdote vê que ele está curado, mandará trazer para o leproso a ser purificado. Aí ele vem com os rituais, né? As aves, as 2 aves vivas e puras, a madeira de cedro, púrpura, escarlate e sopo. Até aqui. Amém? Eu declaro que essa mensagem será uma revelação e uma graça de Deus sobre a tua vida. Eu declaro que em nome do Senhor Jesus você sairá daqui melhor após ouvir essa mensagem, abençoado, e as suas fronteiras com Deus no sentido espiritual se alargarão. Amém? Em nome de Jesus. Pois bem, como minha mãe já dizia, minha mãe na fé, filho, não vai encher linguiça. Meu intuito aqui não é encher linguiça, mas edificar a sua vida. Na faculdade eu tive um professor de História Moderna, o nome dele era professor Diogo da Silva Rois, né?
E no primeiro ano, no primeiro dia, ele chega na sala e diz assim para nós: escrevam para mim o que é história. E eu me lembro bem que naquela ocasião todo mundo quis ser muito técnico e falar um pouco sobre economia, sobre política, sobre religião, história é isso, história é aquilo, né? E começou. E todos foram à frente depois, o professor pediu para ler. Aí o professor ficou observando cada um de nós. Aí, ao final ele falou assim, bom, nenhum de vocês, por mais que a resposta de vocês foi bastante ampla, mas nenhum de vocês nessa ideia de tentar dizer o que é história, colocou a história como se fosse uma espécie de arte. Então, aqui aparece a palavra arte de uma maneira que mudou um pouquinho a minha forma de entender o mundo, enquanto acadêmico. Então, a arte de interpretar ali fez com que a minha mente se abrisse um pouquinho, né? Então, história enquanto arte, a arte de interpretar. Um pregador no meio cristão pentecostal, eu não aderia às linhas de pensamento dele, mas eu gosto de ouvir muito. Paulo manda ouvir e julgar. E uma das máximas que ele usa nos seus discursos é essa aqui: pregar é muito mais do que um dom. Pregar é uma arte. E pela segunda vez, a palavra arte foi aplicada em um contexto, mas agora mais voltado propriamente a um público no sentido de pregação. Então, essa palavra arte, ela vem dentro de um contexto que marcou minha vida no cenário acadêmico e num sentido também de mensagem de pregação. Pois bem, você vai olhar para mim e você vai falar o que isso tem a ver. Quando nós passamos a buscar entender, né, a Bíblia em sua plenitude, em sua totalidade, de uma maneira holística, de uma maneira integral, isso só é possível, né, se formos de fato a fundo. Isso é possível, né, se nós compreendermos ambos os testamentos, o primeiro e o segundo testamento. Ou aquela velha ideia que você conhece, o Antigo e o Novo Testamento, tá? Então, a partir dessa lógica de ir a fundo, nós temos aqui essa ideia de entender a Bíblia, né? Esta arte. Para se entender, é necessário possuir algumas ferramentas, tá? É necessário nós possuirmos algumas metodologias. E aqui vai algumas ferramentas para nós tentarmos entender a Bíblia de maneira mais integral, de maneira consistente, tá? Vamos lá então. Então, um primeiro ponto, né, nesse sentido de entender a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, é necessária a aplicação de uma boa hermenêutica. É necessário aplicarmos a hermenêutica, né, que é uma filosofia, é uma ciência que vem a estudar aí a teoria da interpretação bíblica. Este é um ponto fundamental em todos aqueles que se dizem teólogos, né? Então, logo, a hermenêutica bíblica, ela vai aí buscar estudar os princípios da interpretação bíblica. Esse é um ponto fundamental para todo aquele que busca entender, conhecer. Então, o objetivo da hermenêutica é fazer uma boa interpretação do texto, chegando ao seu verdadeiro significado, tá? Isso você precisa entender. Então, você precisa entender que a hermenêutica ela busca então esses princípios, né, da interpretação bíblica. E o objetivo da hermenêutica também é fazer uma boa interpretação do texto, chegando aí ao seu verdadeiro significado, aplicando esse significado de maneira correta, tá? Então, nós vamos ter alguns passos. Bom, Davis, quais vão ser os passos aí? Vamos lá. Um dos passos é entender de fato aí o texto, entender o contexto e entender essa aplicação de maneira atualizada, tá? E esses são alguns passos. Bom, no segundo momento,
que você entender o que é hermenêutica, de fato, que é essa disciplina da teologia, né, de exegética, que ensina regras, que ensina aí para nós essas regras para buscar interpretar as escrituras, a maneira de aplicá-las de maneira correta. Você vai entender também que a hermenêutica é uma ciência da compreensão de vários textos bíblicos. Um ponto que eu gostaria de destacar aqui é que a hermenêutica é uma palavra de origem grega lá que vem lá do porta-voz dos deuses, né? Hermes, que era aquele que vinha, pegava uma mensagem divina e levava alguma pessoa, ou de um deus para o outro. Então, de maneira bastante helenizada, a partir dos mitos, né, gregos, dos deuses gregos, essa palavra ela vai servir também dentro da filosofia e da história como uma espécie de interpretar de maneira correta aquilo que o autor quer falar. É por isso que os pais da igreja vão dizer que a Bíblia ela interpreta-se a si mesma. Tá? Interessante. Interessante que antes mesmo de buscar interpretar os textos bíblicos, já se buscava interpretar os textos filosóficos a partir da hermenêutica. Então, a teologia aí judaico-cristã vai se apropriar dessas técnicas e vai aplicar no contexto, né, da cristandade ocidental. Tá? Então, isso é outro ponto fundamental aí. Bom, falamos sobre isso, agora nós falamos sobre a exegese. A exegese que é a aplicação aí do princípio hermenêutico para se chegar a um entendimento correto, tá? Sobre então o texto. Então, a exegese vai vir a ser o quê? Vai vir a ser a extração, aqui está a Bíblia, seria a extração dos pensamentos, né, que assistiam aí ao escritor, né, ao redigir determinado documento. Então, note que você vai aprofundando de maneira bastante significativa o entendimento. Então, na exegese vai haver o exame do texto, que é feito para extrair o entendimento. Então, você vai extrair o entendimento, né? E não incutir no texto, né, o seu próprio entendimento. Porque se você colocar no texto o seu próprio entendimento, querer dar voz àquilo que não tem, aí você vai estar fazendo uma exegese, uma deturpação, que é o antônimo de exegese. Tá? Então, tá pegando bem? Então, a exegese é exatamente isso. A arte, lembra da arte? É a arte de extrair, de entender um texto. Tá? No grego, então, significa conduzir de dentro para fora. Tá? Então, você puxa. Está aqui, a Bíblia está aqui na minha frente. Puxo de dentro para fora. Tá? Então, logo, a exegese ela tem por missão revelar a mensagem que está enterrada embaixo de 2.000 anos, 2.500, 3.000 e poucos anos de mudanças culturais, geográficas, psicológicas, antropológicas, biológicas. Tá? Então ela revela essa mensagem de cunho milenar. Beleza? Um terceiro momento, como já salientado aqui, nós temos a exegese, tá? Que seria o oposto da exegese. Então, quando nós temos uma exegese, que é o que mais se vê por aí, né? Muita gente fazendo isso, e às vezes as pessoas olham e falam, nossa, como que fulano sabe, né? Ele até decora os versículos. E aí você vai analisando, vai falando, poxa, é interessante, tá caminhando legal. Chega lá, às vezes no meio da mensagem, ele tira o sentido. Né? Então, isso é uma exegese. Né? Uma verdade, ela tem que ser uma verdade total. Uma verdade misturada com algo que não é verdade se torna uma verdade parcial. E parcialidade não cola. Então, quando o leitor não se preocupa com a mensagem original do texto, ou com ou sem intenção, né, o texto obriga o texto a dizer que ele não diz. Obriga o texto a dizer o que ele não diz. Que coisa, né? E aí resulta em uma opinião, resulta em um achismo, tá? Ao invés de uma interpretação sadia. Então, entenda que isso é fundamental para nós entendermos aí o contexto bíblico, tá?
quarto ponto. Quando você vai entendendo essas lógicas, você chega na homilética, que também é uma outra arte, que é uma arte já de preparar, organizar e apresentar o sermão, uma palestra, um discurso ou estudo. Então, é o preparo, tá? Estudou, buscou as fontes. Então, note que expor um texto, né, apresentar um sermão, não é algo que se faz em 30 minutos. Não é algo que se faz em 20 minutos. Pode até ser, se a pessoa já tem um conhecimento que vem sendo trabalhado lá de trás. Agora, dizer, vou pegar esse texto. Ali achei interessante, vou aplicar esse texto hoje. Isso não cola, tá? Eu vou buscar a revelação do Espírito Santo. Sabia que sempre na Bíblia onde apareceu o Espírito Santo havia sabedoria, havia conhecimento, havia direção. Não é verdade? Busque nos textos de Paulo, você vai ver isso. Então não adianta querer justificar uma coisa com outra, né? Quando fala de Espírito Santo, sempre fala sobre direção, sobre conhecimento, sobre sabedoria. A quinto ponto, é a retórica, né? Que é a arte de falar, de argumentar em público, através de sermões, palestras, discursos, estudo. Então você está vendo a palavra arte aqui de maneira explícita, né? Cada uma das minhas argumentações. Então, falar de maneira argumentativa em público, através de sermões. Então, note aí que arte é algo que está bastante claro aqui para nós, né? Quando nós trabalhamos o livro de Levítico, entrando propriamente aqui no texto, nós vamos entender o seguinte. O livro de Levítico, né, ele provém do nome Levi, que era uma das tribos de Israel. Você sabe disso. E é uma tribo que foi escolhida para exercer a função sacerdotal. Então preste atenção. Quando nós pegamos ali Gênesis 35, embora que a história de Jacó, que posteriormente é chamado de Israel por Deus, quando vai atravessar o Val de Jaboque, você sabe a história, Deus muda ali o nome, né, de Jacó para Israel. Você vai entender que Jacó, Israel, ele vai ter ali 4 mulheres, se não me falha a memória, 2 mulheres e mais 2 concubinas, porque era costume antigo das vários povos, né, de um homem possuir um clã muito grande e aí ele ter concubinas. Isso fazia parte de uma lei chamada lei de suzerania hitita. Por isso que Sara lá vai dar a sua escrava Agar a Abrão, porque era comum as mulheres que não tinham e até as que tinham filhos ter mais filhos, porque o filho da escrava, as concubinas do marido, eram como os filhos dela eram como se fossem filhos da própria senhora. Agora olha que interessante. A Bíblia vai falar que Jacó teve ali, de fato, muitos filhos. Entre os filhos você tem José. E você também tem Levi. Então nós temos aí Ruben, Dan, Gad, Judá, Naftali, Manassés, Dan. Você tem vários filhos ali. Né? Issacar, Zebulon, você tem vários. Porém, quando é feito recenseamento ali em números, Deus fala, olha, a tribo de Levi vai me ser. Então Deus disse que a tribo de Levi seria para ele uma particularidade e não entraria no recenseamento, porque Deus dizia que a porção deles era o próprio Senhor. E sem falar que você tem 10 filhos de Jacó agora. 10 não, 12. Então presta atenção. De 12 você tira Judá. Judá não. Você tira a tribo de Levi, 11. José, 10. É lógico que Jacó teve filhas também. Mas considerando fora a tribo de Levi e fora José, você tem 10. E as outras 2 tribos que entram? É a tribo de Manassés
e a tribo de Efraim, que Jacó toma como se fossem seus filhos, que são os filhos de José que nascem lá no Egito, se lembra? Então, esses 2 filhos de José passam a integrar e fazer parte das 12 tribos de Israel. Porém, a tribo que oficializava diante do Senhor era a tribo de Levi. Então, eles exerciam aí várias funções. Você vai ter algumas subdivisões, tá? Você tem aí sacerdotes, né? Sacerdotes e sumos sacerdotes. Dentro da tribo de Levi ainda você tem aqueles responsáveis por carregar os utensílios do tabernáculo, já que era removível quando eles andavam pelo deserto. E nós vamos ter posteriormente lá no Templo de Salomão, mais tarde, os cantores. Tá? Então esse é um ponto interessantíssimo. O livro do Levítico, que provém do nome Levi, foi escrito depois do exílio babilônico. As pessoas falam, não, o Pentateuco foi escrito por Moisés. A crítica literária já está muito avançada e na academia está praticamente superada a ideia de que Moisés escreveu os 5 livros. Tudo isso daí, qualquer acadêmico sabe. Então, foi escrito ali depois do exílio babilônico, né? Século VI, se não me falha a memória, antes de Cristo. E concorreram para essa formação alguns textos elaborados pelos sacerdotes através dos tempos. Tá? Então, é uma amálgama, de certa forma, textual. Você não tem uma, você tem vários e vários textos para compor. Eu estou falando de um livro só, tá? Especialmente desse. Um ponto interessante quando nós falamos sobre isso também é que conforme nós vamos fazendo aí, tentando, buscando entender esse livro, você vai ver o seguinte, né? Entre o capítulo 1 e o capítulo 7, ali você tem um ritual para os sacrifícios, havia rituais. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, o livro fala isso. Você também tinha aí um ritual para a consagração dos sacerdotes, do capítulo 8 ao capítulo 9, fala sobre isso. Você tinha aí critérios para distinguir o que é puro e o que é impuro, do capítulo 11 ao capítulo 16, fala sobre isso. Você tem aí os acréscimos do capítulo 17 ao capítulo 26, chamado de lei de santidade. Está claramente, quando você faz busca entender a fundo, vai nas histórias, você vai ver que isso foi acrescentado de maneira posterior também. Dentro dessa lei, né, da santidade, esses capítulos, entre o capítulo 17 e o capítulo 26, você vai ver que eles provêm de uma coletânea de leis feitas imediatamente antes do exílio babilônico e refletem esses usos lá no Templo de Jerusalém mais tarde, tá? Então, embora eu não falei do último capítulo, mas eu vou deixar para você pesquisar, né? São capítulos chamados aí de lei de santidade, esses capítulos últimos, do 17 ao 26, interessante, porque no centro está a santidade de Javé. Lembra que eu já falei com vocês em outros vídeos que nós vamos ter ali algumas fontes, né? A fonte eloísta, a fonte javista, na verdade são 4 fontes ou mais, tá? Então no centro está a lei de santidade de Javé, a qual exige a santidade do povo. Por isso você vai ver em vários versículos: sede santo, né? Porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Você vai ver isso no capítulo 19, verso 2. Você vai ver isso no capítulo 20, versos 7, verso 26, no capítulo 21, no capítulo 22. E essa ideia de ser de santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo, é muito expressiva aqui dentro de Levítico, tá? Então, esse texto vai considerar aí a santidade de modo principalmente ritual. Então, não esqueça. O texto considera a santidade, né, de modo principalmente ritual. E o Novo Testamento, né, ele vai retomar essa exigência de certa forma, tá, transportando aí para o campo da vida prática. Por exemplo, vamos ver o que diz Mateus. Mateus é um dos livros que vai falar exatamente essa exigência de santidade na vida prática. Mateus capítulo 5, verso 48. Mateus vai dizer assim, ó, se você reparar aí na sua Bíblia,
ele vai dizer: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. No contexto da convivência. Lucas 6,36, a mesma coisa. Tá? Então, você vai entendendo que em Jesus isso vai ser maximizado de maneira ao todo, e não apenas a classe sacerdotal. Tá? Então, por trás de repetições monótonas de textos e leis, havia um ideal proposto ao povo, né? Ou seja, Javé havia libertado o seu povo da escravidão lá no Egito, você se lembra disso? E no presente, Javé libertou o povo do exílio, porque o livro foi escrito antes e depois do exílio, né? Então a ideia era cultuar ao Deus libertador, que vive no meio do seu povo. Reconhecer os seus dons através dos sacrifícios que os sacerdotes faziam ali, servi-lo através dos sacerdotes, voltar à comunhão com Deus através do perdão, que lá no capítulo 16 de Levítico vai ter o dia do perdão, ou o dia da expiação, ou como você quiser, como os judeus chamam, ou Yom Kippur, né? Eles têm toda uma mística por trás dessa data, que eu não quero me ater aqui a este debate, que é muito amplo. Tá? Então, acima de tudo, estava a exigência de ser coerente na aliança. Isso é muito importante. Ser coerente na aliança, ou seja, ser santo como o próprio Javé era santo. Levítico 19:2, tá? Então você precisa pegar esses pontos. Então essa santidade não consiste apenas em oferecer, né, um culto minucioso. As pessoas olham e falam, tinha que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer. Isso não é tudo, né? Mas a ideia ali era viver a justiça e o amor de Javé nas relações concretas do dia a dia com todos, tá? Já que todos eram irmãos. Então, dessa concepção aí de santidade encarnada, de certa forma, nós temos um mandamento fundamental de toda a ética do Levítico. Ame o seu próximo como a si mesmo. Você vai ver lá em Levítico 19:18. Então, eu passo, de certa forma, a entender que quando Jesus cita, e ele vai ensinando isso, vai ensinando, quando Jesus cita, faz alusão a esses pontos, ainda ali no Novo Testamento, Jesus está olhando para Levítico, Jesus está olhando e Jesus está fazendo o quê? Jesus está ensinando o povo, de fato, o fundamento, o espírito, né, das leis. Tá? Então é muito importante, quando eu leio, faço a leitura, eu buscar a fundo entender por que sempre Jesus está trazendo a lei. Mas a gente não para entender que Jesus está puxando. Mas Jesus está puxando a lei. Tá? Então, esse é um outro ponto. Beleza? Agora, quando você foca nessa relevância messiânica de Levítico, porque por toda a Bíblia sempre houve tipologias de Cristo. O haja luz é uma tipologia de Cristo. O primeiro Adão é uma tipologia de Cristo. A semente da mulher, Gênesis 3, é outra tipologia de Cristo. Isaac é uma tipologia de Cristo. O próprio Abraão, chamado amigo de Deus, é uma tipologia de Cristo. José é um tipo de Cristo. Moisés é um tipo de Cristo. Então você tem diversos tipos de Cristo, os próprios juízes, né, tipos de Cristo. Então quando você olha para Levítico, você também tem, eu não falei também lá do cordeiro, né, morto lá para colocar a pele em Adão e Eva, um tipo de Cristo perfeito. Então a relevância messiânica de Levítico. Os sacerdotes, o sumo sacerdote também era uma tipologia de Cristo. Então, quando você está lendo ali a relevância messiânica de Levítico, você vai ver o seguinte: Cristo é o nosso sumo sacerdote. É isso que Levítico, de maneira profética, está tentando falar. Hebreus, capítulo 8, capítulo 9, vai falar bem sobre isso. Né? Isso que estava aqui em Levítico era a sombra das coisas futuras. Tá? E como sacrifício definitivo pelo pecado também. Tá? Hebreus 10. Então, tanto os cordeiros, animais mortos, quanto os sacerdotes simbolizavam, pré-apontavam ao próprio Cristo. Então, em Levítico, os sacerdotes ofereciam esses sacrifícios, né? Se colocavam
como mediadores entre Deus e os homens. Porque essa era a função do sacerdote. Tá? E o sacerdote se colocava entre Deus e o povo de Deus. Esse é um ponto muito interessante. E outro ponto também é que esses sacrifícios apontavam para uma realidade muito maior, né, que viria na pessoa e na obra de Jesus Cristo, o Messias, aquele que salvaria o seu povo. Bem, nós estamos falando e nós ainda não chegamos no texto de maneira indireta, mas agora nós chegamos. Quando você vê toda essa lógica do livro de Levítico, você chega propriamente ao texto que nós lemos, né? Qual que é o texto que nós temos? Nós chegamos exatamente nesse texto de Levítico, capítulo 13 e capítulo 14. Pois bem, daria para a gente ficar explorando esse texto aqui por muito e muito tempo. Então, quando você leu em Levítico 13, deixa eu pegar aqui, quando você lê em Levítico capítulo 13, exatamente essa lógica dos rituais, né? Você está exatamente no meio, falando sobre as leis de purificação. Você vai ver sobre a lei do leproso no capítulo 13, que nós vimos. Você leu que a pessoa declarada leprosa deveria andar com roupas rasgadas, despenteadas, barba cortada, gritando que estava doente, separado, fora da comunidade, fora do acampamento. Então, esse homem que era declarado leproso, né, ele deveria se impor como um comportamento social especial, diferenciado. O comportamento especial que ele tinha, eu nem posso dizer que é social, mas o comportamento que ele tinha era um comportamento que ele deveria se autocondenar. Sou leproso, para que ele fosse reconhecido e vivesse fora da comunidade. Ele não poderia ficar dentro da comunidade. Nem durante a peregrinação pelo deserto, nem lá quando eles chegaram na terra prometida, terra da promessa. Existia um lugar específico fora da comunidade, tá? Das pessoas, por assim dizer, sadias. Então, outro ponto interessante é que essa aparência de desgrenhado, de despenteado, do imundo, era um alerta. A aparência dele era um alerta para toda a comunidade, né? Manterem a distância dessa pessoa, para eles não se contaminarem. Então, olha, tá vendo aquele homem despenteado, desgrenhado, roupas rasgadas? Ficam longe dele. Ele tá dizendo, com seus acenos, com sua forma de ser, que ele está leproso. Outro ponto é que, quando nós falamos sobre isso, né, aquele homem queria dizer a si mesmo que ele era um portador de algo contagioso, né? E aí ele estava ali dando a entender que ele estava em luto perpétuo por causa da sua própria doença. Tá? Então, viver fora do arraial significava enfrentar várias dificuldades. Não sei se você repara aqui, mas viver fora da comunidade era enfrentar dificuldades diversas, porque estava isolado. Então percebe aqui uma coisa interessante. Essas pessoas ficavam fora do arraial, fora da sociedade, viviam das sobras de suprimento daquilo que sobrava das pessoas que viviam em sociedade. Então, eu não sei se eu posso dizer como que mendigos nos dias de hoje, talvez pior, porque tinha a doença, o contágio, isolados, fora dos limites. Não eram bem vistos, né? Não podiam ter abraço de parente, nem de ninguém. Então, leproso, ficava com leproso. Tá? Não existia exceção nenhuma. Quando você pega o livro ali de Números, você vai lendo, chega no capítulo 12, você vai ver que até mesmo Miriam, que era profetisa, teve que ficar fora do acampamento. Isso também era parte da lei para que a comunidade não fosse afetada e também não chegasse aquele contágio aos locais sagrados onde estava a Arca da Aliança. Tá?
Pois bem, você vai entendendo isso de maneira paulatina, conforme você vai estudando, e você vai estudando, e você vai enxergando. Então, quando você chega ali, você vai ver também, nesse capítulo 13, você vai entender que esse homem declarado leproso se impunha-se um comportamento além de especial. Esse camarada, quando você olha para a atitude de Jesus em relação a ele, Jesus vai ter uma colocação, vai se colocar de maneira um pouco diferente em relação ao sacerdote. Bom, Jesus, no seu projeto de libertação, muito mais que salvar, mas nesse liberto de inclusão, nesse projeto de inclusão, Jesus vai ir até o leproso, vai chegar até o leproso, vai curar o leproso, vai tocar no leproso e vai reintegrar na vida social esse leproso. Já a gente vai estar falando. Esse é um texto de Marcos 1, já a gente vai estar analisando melhor. Agora, quando nós vamos para Levítico 14, quando fala sobre a purificação do leproso, que é exatamente o ritual onde você vai envolver o sacerdote e tudo mais, então nós percebemos que a atitude de Jesus é uma atitude realmente que visava a libertação, tirar o leproso daquela situação e colocar esse leproso em meio a uma sociedade que o havia basicamente descartado. Pois bem, quando nós voltamos ao texto de Levítico, lá no capítulo 14, nós vamos notar que vai estar falando sobre a purificação do leproso. No momento ou no instante que se perceber, que o leproso perceber que ele está curado, ele deveria ser averiguado pelo sacerdote no dia da purificação, conduzido ao sacerdote. E aí o sacerdote iria até o leproso, verificar, trazer o leproso para ser purificado. Nós vimos dentro desse ritual que visava essa purificação, a ideia era reintroduzir aquele que havia sido excluído. É claro que é algo interessante. Até aqui nós estamos vendo então os rituais visavam a proteção, a lei visava a proteção de uma maneira geral. Então, esse ritual, esse mesmo ritual, ele continuava no tempo de Jesus. Era recorrente isso, nós vamos perceber nos evangelhos. Então, no tempo de Jesus, você vai perceber que isso e também acontecia. Tanto é que antes de Jesus, durante, quando os leprosos vinham até Jesus, em Marcos 1 veio um. Depois você vai ver em outras passagens, nós vamos ver, por exemplo, Marcos 17, nós vamos perceber aí, né, mais de um Marcos 17, 11, nós vamos ver ali 10 leprosos. E para tanto para um leproso de Marcos, quanto para os 10 leprosos de Lucas 17, você vai ver Jesus dizendo, ide ao sacerdote, ide ao sacerdote. Então a ação de Jesus ela é bem diferente da ação dos sacerdotes, tá? E logicamente que o próprio ministério, né, de Cristo já pressupõe uma aliança superior com promessas superiores, com uma postura de Deus em relação ao homem, porque 1 Timóteo 2,5 fala, portanto, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homens. Então, uma aliança superior, promessas superiores. Agora, Deus não dá apenas relampejos em cima da Arca da Aliança, se comunicando, tendo um mediador, pois agora Jesus Cristo de uma vez por todas fez a mediação. Então, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o Cordeiro perfeito, como diz João lá 1, né? Esse é o Cordeiro de Deus, no 29, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois bem, então essa ação de Jesus é diferente do sacerdote, porque Jesus liberta a pessoa, liberta da doença. Então, o que os sacerdotes faziam? Eles faziam basicamente isso aqui, ó. Você está curado. Verificava. Não está curado. Vai ficar mais um tempo de quarentena. Então, parece que não é uma doença maligna, mas você vai ficar um tempo recolhido. Então, qual que era a lógica dos sacerdotes? É falar, está curado, não está curado, tem que ficar mais um tempo, né? Raspa a cabeça, faz isso, faz aquilo. Então ele apenas dá veredito, você está doente ou você não está doente.
Essa que era a grande lógica, né? Então, em Levítico 21, o sacerdote é considerado alguém separado para oficializar, né? Ele é separado do mundo secular. Ele é purificado por sua maior proximidade com Deus. Por isso que os sacerdotes eram mediadores. Você entende isso? Então, com o tempo, essa mentalidade vai gerar privilégios. Ou seja, a classe sacerdotal vai se utilizar dos princípios da lei e vai começar a se impor de maneira que nos tempos de Jesus, depois Paulo lá vai chamar o sumo sacerdote de parente branqueado, porque começou a haver uma super exploração. Eles começavam a se utilizar da lei da palavra para deturpar e denegrir. E esse será um outro vídeo que eu vou fazer posteriormente, tá? Falando sobre ainda Levítico, dando continuidade aqui. Então essa mentalidade de privilégio entre os sacerdotes vão acabar fazendo aí que eles se tornem uma classe opressora do povo, tá? E aí fazendo que o povo dependesse deles para se aproximar de Deus. Então você entende? Então toda vez que se dependia do homem para se aproximar de Deus, o homem, o sacerdote, ainda que fosse separado da tribo de Levi, né, vindo lá do sacerdote arônico, lá do irmão de Moisés, aquela coisa toda, eles se colocavam numa posição acima de tudo. Por isso a crítica em Mateus 23, sobre em cima de que Jesus fala em cima de escribas e sacerdotes e doutores da lei. Então você vai vendo assim que a lei, de certa forma, ela nos mostra o lado bom. O lado bom no sentido de preservar a comunidade, mas por outro lado, o homem. E aí você tem que entender, quando você medita aqui na palavra, quando é o homem falando, quando é Deus falando, ou quando é o diabo. Por quê? Porque às vezes o homem quer se basear em coisas divinas, e aí não aparece a voz de Deus, mas aparece o homem, exatamente isso que acontecia nos dias de Jesus. Então, vamos lá. Marcos 1,40, tá? Em Marcos 1,40 nós vamos ter o seguinte: Jesus e o leproso. Jesus e aquele marginalizado da sociedade, né? Então, você vai ver que chegou um leproso, né? Quando Jesus andava pela Galileia, pela região da Galileia. Chegou um leproso, se aproximou de Jesus, chegou perto de Jesus e pediu de joelho. Então presta atenção, um leproso chegou perto, se aproximou, veio de joelho e falou: se tu queres, né, tu tens o poder de me purificar. Ou seja, eu estou cansado da minha situação. Eu não quero ficar longe da comunidade. Estou excluído. E aí a Bíblia vai falar. Jesus disse: eu quero, fique purificado. Liberou a palavra. Liberou a palavra em cima da fé do homem. E interessante que a Bíblia fala que no mesmo instante a lepra desapareceu, o homem ficou purificado. Então o homem teve uma atitude. Ele teve uma atitude. Chegou perto e pediu. Chegou perto e pediu. E Jesus assevera, né? Diz a ele, ameaçando ele de maneira bastante veemente, né? Não conte para ninguém, tudo mais. Vai até o sacerdote para ele te examinar, como diz a lei de Moisés. Né? Oferece o sacrifício de purificação que Moisés ordenou. Seja um testemunho para eles. Então tudo aquilo que Deus faz em nossa vida é um testemunho. Embora em partes apareça a lei, mas é um testemunho. Porque o único que tem o poder para purificar o mundo da lepra, chamado pecado, é Jesus. Eu ia deixar para o final, mas eu já vou entrar na revelação. Todos nós um dia já fomos leprosos. Você pode falar, mas eu não sou leproso no corpo, mas espiritualmente é. Ou melhor, já foi. Todos nós já fomos leprosos. Davi falou isso. Em pecado me concebeu minha mãe. É só você ir buscar nos textos dos Salmos. Agora, de maneira figurada, o pecado, ele pode simbolizar a lepra. É exatamente isso que Isaías fala no capítulo 1. É só você meditar, você vai ver. Desde do alto da cabeça à planta dos pés não há parte sã em vós. Um momento de rebeldia de Israel, que havia abandonado o Senhor. Então, nós entendemos que esta lepra, um pouco mais profunda que a lepra da carne, a lepra espiritual,
havia tomado o homem. Você conhece a história. E aí nós vamos começar a entender, né, que um dia eu e você estávamos leprosos. E essa lepra física, ela imperava sobre nós. É interessante isso, né? Essa morte espiritual, melhor dizendo, essa lepra espiritual, que gerou, consequentemente, uma morte espiritual. E Jesus, ele veio para pagar o preço mais alto, para nos purificar e nos reimplantar no seu reino de amor. Porque um dia nós saímos do reino. Porque o pecado original, lá que Santo Agostinho vai falar, de Adão, nos retirou do convívio da santidade. Nos retirou da congregação dos santos. Nos retirou do Éden de Deus. Agora, olha que interessante. Deus, Jesus Cristo, amou eu e você, ainda que nós estávamos mortos com a nossa lepra espiritual. A Bíblia fala que não foi eu e você, mas a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Olha que interessante. Ele não me amou quando eu me converti, falou, eu disse, aceito, Senhor. Ele não me amou quando eu comecei a fazer parte de um círculo com meus irmãos em determinada igreja. Quem sabe assumir alguma função, né? Paulo diz que ele me amou. Ele me deu vida quando eu ainda estava morto na minha lepra, na lepra do pecado. Paulo diz, olha, ele vos deu vida estando vocês mortos em vossos delitos e pecados. Então a lepra ali era delito, era pecado, lá em Efésios 2. Que interessante, tá? Ele me amou estando eu ainda morto, mortificado. Então, Paulo chama essa lepra de delitos e pecados. Que coisa interessante. Que coisa interessante. Ele me deu vida estando eu morto. E aí, quando eu entendo e quando eu tenho a atitude desse homem de Marcos 1, o Espírito Santo me deu a entender que eu tinha que me aproximar, verso 40 de Marcos 1:40. Chegar perto de Jesus, pedir de joelhos, reconhecer que Ele tem o poder. Aí, Ele veio e me purificou. É lindo isso. A Bíblia vai falar também que possivelmente nos dá a entender ali que o sacerdote do Antigo Testamento representava a religião judaica ou qualquer outra religião. Então os sacerdotes examinavam, eles não tinham poder de purificar, porque você sabe muito bem que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre, movia, falava, mas não habitava dentro. É por isso que você já aprendeu isso. Qualquer iniciante de teologia sabe que o Espírito Santo vinha sobre os reis, sobre os sacerdotes, sobre os profetas, sobre o nazir, que é o nazireu, e sobre os juízes. Você aprendeu 3, né? Mas são 5. Lembra dos juízes e lembra do nazir, que é o nazireu. Vou te dar algum exemplo aí. Sansão, João Batista, entre outros tantos. Sobre essas 5 classes. Agora que interessante. O sacerdócio arônico não deu conta. Não deu conta. Tá? Então, o sacerdote representado pela religião era insuficiente, foi insuficiente. E a sociedade também representada, quem sabe, pelos homens, pelas testemunhas. Quem sabe essa sociedade olhava e você e avaliava-nos pelo nosso passado. E falava, olha, você não dá. A sociedade ocidental tem algo incrível, né? Tenta disfarçar a lepra por meio do status quo, das questões financeiras e intelectuais. As pessoas querem disfarçar, às vezes querem colocar um sorriso no rosto, né? Querem ter muitos likes a partir de suas mídias, suas redes sociais. Ah, eu não tô leproso, eu tô certinho, eu tô seguindo o ritual ocidental, né? Tenho muito, sou feliz, bebo minha Coca-Cola, viajo, né? Aparência bonitinha. Só que isso é insuficiente. A Bíblia diz, mais a todos quantos o receberam. Então, para essa lepra espiritual ser curada, não é pelos santos canonizados, não é por Maria,
não é por Buda, não é por Muhammad, não é por nenhum outro nome. Só há um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Então a sociedade, quem sabe, nos olhava e apontava o dedo: ó, você não serve, você fez isso, você fez aquilo, apontava o nosso passado. Mas olha que lindo. Talvez os homens até já nos deram alguns veredictos, né? Devido às nossas ações do passado, pelo histórico corrompido. Mas a Bíblia diz que Jesus nos amou primeiro, ele nos deu vida. E Jesus, nos amando primeiro, ele nos deu prova disso, vindo até nós. A Bíblia diz que quando o homem, aquele homem de Marcos 1, fez o que Jesus ordenou, não conte para ninguém, Jesus disse: vai, você está purificado, pediu a sociedade para te examinar, siga lá. Aí alguém vai falar assim: então a lei é válida, porque Jesus estava falando para ele seguir a lei. Jesus era judeu, e aquele homem com certeza era judeu. Então, com certeza, Jesus está falando: vamos seguir aquilo que foi estabelecido, porque convém cumprir a lei e os profetas. É claro. E ele foi, por assim dizer, Jesus ao lado de João Batista ali, né? Os últimos profetas ali, daquele cenário. Então, a Bíblia vai dizer que quando Jesus ordena aquele homem para ir até o sacerdote, Jesus diz para que seja um testemunho. Então aqui vai a dica: Jesus nos purificou, Jesus nos curou, Jesus nos libertou. Que isso seja um testemunho, que não seja para a nossa vaidade. Não importa a posição que você esteja hoje, que isso seja um testemunho para vidas. Para que por meio da sua vida, vidas venham ser salvas. Para que por meio de nós venhamos exalar o bom perfume de Cristo naqueles que são salvos, naqueles que não são salvos. Porque nós precisamos dar testemunho por meio da nossa vida. Aí a Bíblia vai falar assim: que o homem, ao invés de se calar, foi embora e começou a pregar para muita gente. Começou a pregar muito, espalhar a notícia. E a Bíblia diz: Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas ficava fora em lugares desertos, porque as pessoas iam procurá-lo. Você é um cristão? Aquilo que Deus fez na tua vida está atraindo pessoas? Está dando frutos? As pessoas: eu quero saber quem que é esse, eu vou procurar isso daí. Pô, porque esse homem estava leproso e de repente ele é curado por esse Jesus? Tudo aquilo que Jesus faz na nossa vida não é para nossa vaidade, é para a glória dele. A unção em nossa vida não é nossa, vem dele. A sabedoria que é em nós não vem de nós, vem de Deus. O poder está em nós por meio do Espírito, mas nós somos guiados pelo Espírito, de maneira que aquilo que nós... Nem os dons é nossos, irmãos. Os dons, a finalidade dos dons é a edificação do corpo de Cristo, Efésios 4. Os dons ministeriais e os dons espirituais. E nisso tudo a Bíblia vai nos dizer que Jesus ficava certamente irado, porque a Bíblia fala que no verso 41 Jesus ficou irado, devido à sociedade que produzia apenas a marginalização. Então o sistema apenas declarava: você está sujo, você está imundo, você está limpo. Não trazia libertação. Deixa eu falar uma coisa. A Bíblia diz: os sinais acompanharão aqueles que crerem. Se a nossa vida não produz uma transformação na vida das pessoas, se a nossa vida não manifesta o sobrenatural, alguma coisa está errada em mim e em você. A ira de Jesus é porque o sistema sacerdotal apenas dizia, dava sentença: serve, não serve, está purificado, não está, a gente está doente. Então só declarava isso. Jesus agora vai para fora da cidade, quando o homem começa a dar testemunho. Jesus sai e vai para os lugares desertos, né? Então, o lugar dos marginalizados é onde agora Jesus se encontra, porque ele não veio para os sãos. Ele veio para buscar aquele que havia se extraviado, estava perdido. Ele não veio salvar aquele que já está tudo certinho. Ele veio para buscar o perdido. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes.
Agora, guarda isto, guarda essa palavra. Tá? O homem deu testemunho. O homem deu testemunho. Agora, em Lucas, no capítulo 17, a Bíblia vai falar que eram 10. Opa! Eram 10 os leprosos, sim. Lucas 17, 11 a 19, fala que Jesus estava indo para Jerusalém. E aconteceu, né? Que passava entre Samaria e Jerusalém. E a Galiléia, melhor dizendo. E ele estava para entrar no povoado quando viu ali 10 leprosos. E pararam de longe e gritaram: Jesus, tem compaixão de nós. Jesus, tem compaixão de nós. Eram 10. Em Marcos era 1. Em Lucas está falando em outra passagem, em outra ocasião, eram 10. Agora, o homem que estava leproso de Marcos era veio, se ajoelhou, adorou e pediu. Os 10 estavam de longe. De longe. Agora, olha que interessante, eles clamaram: tem compaixão. Ao vê-lo, Jesus falou assim: olha, vai se apresentar ao sacerdote. A mesma coisa que falou para o outro. Só que no mesmo instante a Bíblia fala que o outro havia sido curado. Isso que Jesus falou: olha, vão se apresentar ao sacerdote. Vão, se apresentam. Jesus não falou nada. Só vão e se apresentam. Olha que coisa interessante. E aí, enquanto eles caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Então aqui é um segredo para você. É muito provável que para alguns de nós o milagre vai ser instantâneo. Depois que você orou, para outros é durante o período da luta que vai se manifestar o milagre. Não sei qual período que você está vivendo na tua vida, qualquer situação, se é uma doença, se é uma lepra de pecado, se é um vício, se é alguma coisa. Mas obedeça à voz de Jesus. Faça aquilo que precisa ser feito. Enquanto caminhavam, ficaram curados. E ao perceber que estavam curados dos 10, um voltou. De 10, um voltou. E a Bíblia vai falar que ele voltou dando glória a Deus, jogou-se no chão aos pés de Jesus e agradeceu. O único lá de Marcos, ele começou a falar, deu testemunho. E dos 10, esse único que voltou agradeceu, e a Bíblia fala que ele também foi aos pés de Jesus. Duas coisas. Nossa vida precisa ter testemunho dessa lepra espiritual que foi curada. Segundo, precisamos ser gratos a Deus. Precisamos ser gratos a Deus, irmãos. Mesmo o cristão, às vezes, é muito injusto com Deus. É interessante que a Bíblia fala que esse homem voltou, ele era um samaritano. Jesus falou assim: mas foram 10 que foram curados? Sim, foram 10. Porém, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão estrangeiro. Levanta. Vai, tua fé te salvou. Quem nunca foi estrangeiro? Nós fomos enxertados na videira. Sabe, e por que passa-se o tempo? E sabe, você que está me ouvindo tem 10, 15, 20, 25, 30 anos de ministério, de cristão, e parece que as coisas vão se embotando e a gente vai perdendo a graça de dar testemunho e de deixar exalar esse Jesus que reina na nossa vida. Por que chega uma hora que perde-se a graça de ser grato a Deus? Seja grato a Deus. Conheça aquilo que Deus tem feito na tua vida, no meio da tua parentela, nos teus filhos. Seja grato a Deus pelo livramento que Ele te deu. Aquele momento, quem sabe, a última hora você estava esperando chegar, parecia que não ia chegar, mas Deus veio com a mão forte e poderosa, te resgatou e te deu graça em meio a essa luta. Sabe, em meio a tudo isso que nós falamos, de lepra, de sacerdote, de sistema religioso de purificação, eu deixo você refletir nessas duas colocações, que nosso testemunho possa ecoar entre os homens. Número 2, que sejamos gratos a Deus. Seja grato a Deus. Amém.